Bom dia, já boa tarde a todas e todos. Meu agradecimento à professora Aline, ao professor Mil pelo convite. Agradecimento à mesa. Parece até que a gente combinou um pouco o que a gente ia falar, sem termos nos encontrado em nenhum momento para falar dessas apresentações. Agradeço a sensibilidade do professor Gabriel em relação às nossas conversas. E ele falou que eu sou bom com números, mas eu sou formado em História, na verdade. Eu não sou tão bom assim. Mas é porque aquela dimensão dos alunos de 18 a 24 anos, eu sempre fiquei muito ansioso e assustado com o que significaria isso PNE. Aí eu fui fazer os cálculos e, ao final de 10 anos, seria algo como abertura só nas universidades públicas com 1,9 milhão de novas vagas só para esse público, de 18 aos 24 anos. Esse é o desafio colocado. Muita gente fala que a meta 12 só vai ser alcançada por meio da EAD. Na verdade, atualmente, eu nem sei se as metas elas continuam valendo, mas, de qualquer forma, eu não tenho muita certeza se a EAD, da forma como está montada hoje, ela vai trazer tantas contribuições assim para o cumprimento do Plano Nacional de Educação. Só uma pergunta, quantos aqui trabalharam, estudaram na UAB? Pois é, então por isso que eu pedi ao professor Mil um apoio ao final da palestra, para que eu possa sair aqui sem ser linchado depois da minha fala, porque eu vou me ater um pouco a fazer uma discussão em nível mais macro sobre as políticas de educação à distância públicas brasileiras, e é claro que a política que nós temos, que acabou se consolidando nos últimos anos, é o Sistema Universidade Aberta do Brasil. O que eu vou ponderar são exatamente muitos dos limites. Por que os limites? Porque os avanços, nós já temos muitos espaços em que eles são apresentados, e é uma coisa interessante, que acho que nessa minha experiência com a formação em História, que eu percebo que nós nos deslocamos como gestores de um programa de governo, nos deslocamos de sujeitos pensantes, de professores universitários que pensam políticas públicas para a educação brasileira, para executores. Eu acho que nos últimos 10 anos nós temos sido muito mais executores do que pensadores sobre a educação à distância brasileira. Estou falando no lugar do gestor, que sou atualmente. E isso nos trouxe muitos prejuízos. Acho que um dos principais prejuízos, eu também senti isso muito na pele, é que, por termos um governo que é um governo de esquerda, centro-esquerda, nos últimos anos, a gente era como se apresentar a crítica a um modelo é como se fosse ser contra o governo, como se estivesse querendo criar situações para desestabilização ou algo do tipo. E, na verdade, não é isso. A crítica ela é necessária. A problematização da política ela é fundamental, mesmo porque nós trabalhamos com um sistema Universidade Aberta do Brasil que continua sendo programa de governo, quando a modalidade de educação à distância ela tem que ser pensada como uma política de Estado. E é nesse ponto que eu vou apresentar algumas das minhas questões. Então, o primeiro desafio para a EAD pública é o próprio modelo de financiamento do Sistema Universidade Aberta do Brasil. Ele basicamente funciona em três pilares, que é o financiamento de viagens, apolos, produção de material didático impresso, hipermídias, outras produções não estão envolvidas. Há um pequeno recurso para produção audiovisual, que é tão pequeno que não deve dar para produzir 30 segundos de comercial, o recurso dado para cada disciplina. E bolsas. Qual é o problema disso tudo? A universidade brasileira não funciona sob esse tripé. São esquecidos, por exemplo, todo o investimento de infraestrutura das próprias universidades, profissionais dessas universidades e uma série de outros gastos que são diretamente relacionados ao funcionamento de curso à distância. Não pode ser algo como... Eu me lembro quando eu comecei a trabalhar na Federal de Uberlândia, e aí eu pleiteei uma sala, lá eu era vaga de EAD. Aí um colega virou para mim e falou assim: mas para que você quer sala? Você é professor de EAD? Então...
É um pouco que a gente vive com o sistema Universidade Aberta do Brasil. Essas outras dimensões são esquecidas, porque a questão é, para que infraestrutura? É EAD? Não precisa disso. Esse é um primeiro problema que eu vou problematizando ao longo da minha fala. Um outro limite é a forma como está organizada a nossa EAD pública, que é por meio de uma espécie de parceria firmada entre CAPES, instituições públicas de ensino superior e municípios e estados que oferecem os polos de apoio presencial. Quais são os problemas enfrentados? Primeiro são os limites constitucionais. Aos municípios diz respeito o financiamento prioritário do ensino fundamental, educação infantil e ensino fundamental. E aos estados, prioritariamente, ao ensino médio. Só se poderia gastar com o ensino superior caso todos os demais problemas já estivessem resolvidos. Isso vai levar um bom tempo, né? E agora um tempinho maior do que imaginávamos. Então, nesses últimos 10 anos, a gente vive inconstâncias, porque dependemos sempre da boa vontade de um prefeito ou de um governador para a manutenção de um polo. E isso é uma coisa muito séria, que se torna mais sério com o marco regulatório da EAD, que foi publicado esse ano, porque, de forma interessante, ele desloca a responsabilidade do polo para a instituição. Fica uma coisa estranha, né? É o município quem fez um acordo com a CAPES para manter o polo, mas agora quem é responsável é a instituição, só que a instituição não tem nenhum recurso direcionado para esse fim, porque não existe uma regulamentação, uma institucionalização desses polos na estrutura da universidade. E temos um outro problema, que são os impactos, quando eu falei dos limites constitucionais, para além deles, temos os impactos das famosas, a PEC 241 e a PL 257, que ela vai, a curto, médio prazo, diminuir ainda mais os recursos vinculados à educação básica, o que vai fazer, possivelmente, a leitura que eu faço nos próximos anos, é bem provável que não tenhamos mais municípios ou estados interessados em oferecer educação à distância de nível superior. É um quadro muito ruim, mas a gente já tem visto, por exemplo, em Minas Gerais, muitos prefeitos nos procurando e falando, olha, eu não tenho mais condição de oferecer. Então, esse é um problema. O outro problema que a gente vive é que, eu vou começar pelo que está aqui à minha direita, que é uma institucionalização baseada no modelo do programa UAB. O que isso significa? A nossa EAD ela é emergencial há 10 anos, permanece e possivelmente permanecerá dessa forma. É como se a cada novo ciclo, a cada novo edital, nós precisássemos reestabelecer as forças internas e externas para garantir a manutenção da educação à distância nas universidades públicas. Isso é um problema muito sério, porque isso cria uma fragilidade gigantesca para a educação à distância. Por que muitas das falas dos colegas anteriores falavam de a educação à distância ser considerada como uma segunda, uma terceira, ou uma quinta categoria dentro das universidades? Exatamente porque não há regulamentação, não há reconhecimento institucional e não há nenhuma política de Estado, em nível federal, que promova isso. Então, na verdade, novamente, a educação à distância dentro das IPs, ela funciona muito por meio da boa vontade de muitos profissionais que se desdobram para tentar fortalecer a educação à distância. Só que é uma tentativa que, infelizmente, ela gera poucos resultados, pelo menos quando a gente compara com as possibilidades, porque torna o trabalho muito pulverizado. É como se a cada ano fosse necessário reiniciar a discussão. A cada ano é necessário convencer a universidade que ela precisa oferecer educação à distância. A cada novo ano temos que convencer os docentes a trabalhar com educação à distância. Então, é um problema muito sério e que eu vejo com uma dificuldade muito grande para a consolidação. Isso por quê? Reafirmando aqui, se não tivermos um processo de institucionalização
que se desvincule do sistema Universidade Aberta do Brasil, nós não conseguiríamos avançar muito. Por que eu vou vou frisar muito esse desvincular do sistema Universidade Aberta do Brasil? Porque lá no slide anterior, que eu havia falado, qual que é o tripé do sistema Universidade Aberta do Brasil? Viagem, bolsa e material didático. Mas o ensino superior não funciona assim. O tripé da universidade, na verdade, é ensino, pesquisa e extensão. Isso não está posto na EAD. Às vezes as pessoas me perguntam, olha, a EAD tem a mesma qualidade que o presencial? Eu falo assim, se formos considerar o ensino, podemos dizer que sim. Agora, se formos considerar o conjunto da formação esperada de um aluno do ensino superior, não. Porque o modelo ele só fortalece parcialmente o aspecto relacionado ao ensino. Os demais estão fora. Só para vocês terem ideia, nós uma vez recebemos uma carta do CNPq dizendo que não poderíamos ter alunos de cursos à distância como bolsistas de iniciação científica. O CNPq proibiu. Então, vocês imaginem em que mundo nós estamos, né? Então, nós não podemos fazer extensão com os nossos alunos porque eles estão distantes. Então, é um problema muito sério. Outro aspecto que é também sério, que na medida em que a EAD ela continua sendo emergencial, o investimento direto para a consolidação da modalidade, ele é deixado de lado, porque não há investimento para a contratação de professores e técnicos em assuntos educacionais e outros tantos investimentos necessários, porque há um modelo de pagamento de bolsas que aparentemente supre essa necessidade. Só que um modelo, inclusive, que ele já está falido há algum tempo. Nós temos muitas instituições em que não se conseguem mais professores para trabalhar na EAD, mesmo com bolsa. Isso, e eu falo mesmo, mas eu estou sendo irônico, pelo menos um pouco sarcástico, porque, na verdade, esses professores, a tendência deles é de não atuar mesmo, porque eles não têm reconhecimento profissional interno na universidade. Eles não têm reconhecimento do encargo docente. Então, para eles, aquilo ali é literalmente como se fosse uma atividade secundária. Para muitos, talvez até um bico. Percebe? Isso é um problema muito grave, porque isso enfraquece o nosso modelo de educação à distância público, que é baseado apenas no modelo UAB. E aí nós temos uma outra dimensão, que é a figura de um personagem que é muito conhecido no sistema UAB, que é o do tutor. Quem é o tutor? O tutor, até então, na verdade, ele era um vácuo, né? Ele não era profissional, não era estudante, não era nada. Aí o marco regulatório faz uma coisa que a gente até brigou muito. Eu conversei com vários colegas para a gente tentar demover, retirar o tutor como profissional da educação do marco, mas ele foi incluído no marco como profissional da educação. É aí que talvez eu vá receber algumas pedras agora. É porque eu sou contrário à figura do tutor como profissional, como profissional da educação da forma como está. Aí eu explico por quê. Ele enfraquece a docência, enfraquece o trabalho docente. E aí eu não vou nem trabalhar com a dimensão das instituições públicas. O meu medo de entrar, da figura do tutor entrar no marco, era com as privadas, com as instituições particulares. Nas instituições particulares, eu tenho notícias de colegas que trabalham, de docentes que atendem 500 alunos. Então, na medida em que o tutor passa a ser reconhecido como um profissional da educação, ele não é um profissional que vai ter a mesma, que vai ter como referência de carga horária de trabalho e de remuneração o docente. Ele vai ser um profissional de segunda ou terceira categoria. E o que tendemos a ver é exatamente um crescimento dessa precarização ainda maior dos nossos trabalhos. Eu brincava com os colegas, uma brincadeira séria, eu falei assim, olha, nós estamos, na verdade, defendendo a precarização do nosso próprio trabalho, a desregulamentação do nosso trabalho na medida em que essa figura ela seja reconhecida. Na verdade, nós temos que lutar para que todos sejam docentes. Mas, enfim, essa é uma figura que, na verdade,
não desapareceu e teremos até impactos futuros na medida em que as instituições privadas começarem a fazer uso desse profissional, que até então elas não eram não necessariamente permitidas, mas os tribunais de trabalho sempre davam ganhos de causa para tutores que entravam na justiça pedindo equiparação salarial. E uma outra dimensão é da falta de recurso e planejamento estratégico. Nós não temos condição de pensar em EAD em médio e longo prazo, porque a matriz orçamentária ela é baseada em editais esparsos. Uma vez um coordenador na CAPES nos chamou e disse que a nossa instituição, a UFMG, ela tinha um custo alto de um aluno de Química. Eu falei assim, olha, eu não sou, como eu falei, não sou matemático, mas até um historiador pode chegar à conclusão de que quando você só abre uma turma a cada 4 anos, o custo aumenta. Porque num curso presencial, esse custo ele é diluído ao longo das entradas. Agora, quando eu só tenho turma única, eu não tenho o que fazer, eu tenho que absorver todo o custo. Então, falta isso, e é interessante porque, quando ele falou para a gente que o custo era alto, mas o nosso custo ainda era 1/3 do aluno do presencial. E aí nós mostramos, inclusive, que era possível pensar em planejamento estratégico, fazer EAD com qualidade, pensando na própria estrutura da universidade, com seus profissionais concursados, contratados para tal fim, você formar até praticamente o dobro com metade ou 1/3 do custo de um aluno presencial. Isso até para aquele gestor que adora pensar em dinheiro, em redução de custos, isso seria fantástico, né? Mas, na verdade, eu percebo que o problema é outro. O problema ainda está muito relacionado à leitura que se faz sobre a educação à distância, uma leitura ainda muito negativa, uma leitura ainda muito enviesada. Haja vista, que para vocês terem ideia, o Programa Nacional de Assistência Estudantil deixa claro que aluno de EAD não pode receber financiamento. É uma coisa absurda, porque, olha, os dados nos mostram que os alunos de EAD são exatamente os mais pobres. Percebem? Exatamente os mais pobres que precisam de apoio financeiro para garantir a sua permanência na universidade são aqueles que lhes são negados esse direito. Isso claramente contribui para a evasão e para aquele gestor que adora pensar em resultados, adora parametrizar em valores financeiros tudo, e isso traz prejuízos significativos para toda a sociedade brasileira, que é quem financia a educação à distância. Agora, por que é difícil de fazer a crítica do sistema universidade aberta do Brasil? Exatamente porque nós vivenciamos um primeiro momento em que nós fomos muito seduzidos com um aporte significativo de recursos. Eu até faço a brincadeira aqui com a promessa e os dedinhos cruzados, porque nos prometeram muita coisa no início, e a ideia era, olha, um dia nós vamos consolidar esse sistema, e o que a gente está vivendo hoje é o contrário. Nós estamos vivendo uma situação que não começa no governo atual, mas já começa desde o início do governo Dilma, desde 11 para 12, eu até, numa leitura que eu fiz há um tempo atrás, eu percebi que todas as políticas do governo Lula, elas foram sendo acabadas no governo Dilma. A SECADI, por exemplo, tinha 119 políticas. Agora nós temos 2. Na segunda gestão do governo Dilma, isso foi assim, a redução foi bem drástica. Nós temos desde o início do segundo mandato da ex-presidente e também agora, a presidência da CAPES, ela tem falado reiteradamente que o modelo da UAB é um modelo caro, um modelo de tutor por aluno é um modelo que é absurdamente caro, tem pouco aluno por tutor, tem pouco aluno por professor. Então, o que a gente tem percebido, agora uma leitura que eu tenho feito, é que a tendência é exatamente de termos uma redução ainda maior de recursos
para instituições. E isso por quê? Porque há também um movimento que a gente está percebendo, ele ainda não é muito claro, mas há um movimento de fortalecimento das instituições privadas. Esse fortalecimento também não é desse governo. Isso foi fala do antigo ministro da Educação, Mercadante, quando ele lançou a Universidade do Professor. E ele dizia, palavras dele, se as instituições públicas não derem conta, as instituições privadas nos apoiarão nesse processo. O indicativo para a gente foi muito claro, olha, não aceite, se vocês não quiserem trabalhar com a UAB dessa forma, fiquem tranquilos, porque nós vamos trabalhar com as instituições privadas. E elas, inclusive, disseram que conseguiam fazer o dobro com 1/3 do que a gente ganhava. E conseguem, né? Conseguem. Um professor para 500. Então, exatamente. Então, essa falta de continuidade, então, ela não é pensada como... Ela está muito mais relacionada aos gestores públicos que ali estão e que não têm um olhar pedagógico sobre a questão. São gestores que se assemelham muito mais a tecnocratas, que procuram atender a uma demanda específica, geralmente relacionada a número ou redução de custo. É isso que a gente tem ouvido nos últimos anos. E a política educacional para a educação à distância, ela tem sido relevada a segundo plano. Para falar a verdade para vocês, o que me entristece muito, é que, pelo menos nas nossas discussões com a DED CAPES, nós não temos, nos últimos 3 anos, nós não tivemos uma única oportunidade para discutir modelos pedagógicos de educação à distância. As únicas oportunidades que tivemos de discussão foi quanto vocês estão gastando, qual que é o novo parâmetro de financiamento, qual que é o novo parâmetro de pagamento de bolsa. É só isso que a gente tem escutado. É por isso que isso me entristece muito, porque eu sou extremamente otimista, mas eu não consigo deixar de fazer essa leitura de que estamos indo, literalmente, ladeira abaixo no que diz respeito à educação à distância pública. Porque, diferente até de alguns colegas, eu acho que vai piorar muito, na medida em que nós temos grupos ligados ao governo federal, que estão trabalhando com a educação à distância, que têm predileção por participar, inclusive, de eventos que promovem educação à distância privada do que eventos que promovem educação à distância pública. Então, isso, para mim, é um indicativo muito claro do que vem por aí. E eu estou até falando isso porque eu espero que alguns deles ouçam, talvez até para tentarem negar e falar assim, não, vamos voltar, não vamos fazer isso. Mas eu não acredito que isso vai acontecer. Minha fala para eles é irrelevante nesse ponto. Ok? E aí tem um outro elemento mais grave ainda, que também, olha, quando eu chamei a atenção disso, muita gente acha que não é, mas eu estou assustado. Isso também é decreto do Mercadante. O decreto 8752, ele simplesmente acabou com o decreto 6755, que tornava a CAPES como a referência de financiamento para as políticas de formação inicial e continuada de professores. Para o decreto 8752, a CAPES volta àquela função anterior dela, que é de fomentar pesquisa sobre formação de professores. Logo, se amanhã ela disser que não vai mandar mais R$1 para o Sistema Universidade Aberta do Brasil, ela tem respaldo. Percebe? E aí, ao conversar, inclusive, com um antigo membro da diretoria, ele me falou o seguinte, não, fica tranquilo que isso vai ser revogado. Bom, talvez eu não tenha ficado tranquilo, mas quando eu penso nas temporalidades, eu sei que pode ser revogado aqui 1 ano, 2, 5, 10, sei lá, né? Ou talvez ele possa ser revogado por algo pior. Mas o fato é que é isso que está, esse é o decreto que está valendo hoje. E nele, ele retira a responsabilidade da CAPES de financiamento da educação pública, o que é um problema, por isso, inclusive, o desenho aqui da ponte, nem começamos a construí-la, né, ela ficou pela metade. Isso é muito comum nas nossas políticas aqui no Brasil, né? Então, eu tento fazer aqui, exatamente como eu falei que eu sou otimista, tento fazer algumas leituras de perspectivas que a gente tem que levar em consideração para uma possível consolidação de EAD pública.
Na verdade, uma primeira perspectiva é deslocamento das políticas de fomento, da CAPES, para o Ministério da Educação, possivelmente para a CESU, porque não se trata de uma política, trata-se de uma política de ensino superior. Então, precisa estar numa secretaria específica que trate, porque, caso contrário, continuaremos a ter discussões distintas, em espaços distintos, para o mesmo problema. Educação superior independe de modalidade. A implantação de um modelo de financiamento análogo à matriz Andifes. A matriz Andifes é o modelo de financiamento dos alunos do presencial. Eu tenho sempre discutido bastante que nós temos que pensar, quando a gente pensa em institucionalização, não é criar uma institucionalização própria da EAD, mas é, na verdade, nos apegarmos àquilo que nós consolidamos ao longo de muitas décadas de lutas, que é a educação presencial, e termos ele como referência, porque ele é uma referência boa. No que diz respeito a trabalho docente, no que diz respeito a quantitativo de infraestrutura, no que diz respeito a custo aluno. Não significa que esse custo aluno da EAD vai ser o mesmo, mas nós temos que ter como referência. A referência hoje, para vocês terem ideia, a referência hoje é o valor que a CAPES tirou da cartola há um tempo atrás, que é de R$ 861 de custo aluno, retirando bolsa. Aí, com a bolsa, isso subiria para R$ 1.700, R$ 1.800. Aí, à época, eu virei e falei assim, gente, mas isso é menos do que o custo aluno da educação básica, que era estabelecido em 2.500 alguma coisa. Como é possível fazer educação superior, de qualidade, dessa forma? E aí, quando foram discutir uma matriz Andif, uma matriz da EAD, levaram esse modelo, e tornando ainda pior a referência, porque o 861 era para aluno de graduação. Os de pós-graduação iam ter uma referência que era meio, né? Eu não me lembro bem, o percentual era metade. 861 por 2, que seria o custo aluno. Então, vocês imaginem. Então, assim, quando essa implantação de modelo, ela tem que estar baseada no modelo já consolidado, porque, fazendo os cálculos, vão perceber que que a educação à distância ela vai ter custo menor do que a educação presencial. Agora, não pode ser um custo no nível em que estamos hoje, em que o aluno de um curso superior custa bem menos, custa 70% de um aluno da educação básica, em que a gente já considera um custo razoavelmente baixo. Consolidação de um Plano Nacional para a Educação à Distância e conexão ao Plano Nacional de Educação. E a conexão, ela tem que ir além do que o nosso meu queridíssimo amigo Gabriel mostrou, que está escrito no PNE, que é o uso do Sistema Universidade Aberta do Brasil. Não é só isso, como ele bem apresentou. O Sistema Universidade Aberta do Brasil é um programa voltado para a formação, prioritariamente para a formação de professores. Um Plano Nacional para a EAD diz respeito a outra coisa, diz respeito exatamente a ampliarmos a educação à distância para todas as áreas possíveis. Liberação imediata para a contratação de professores e servidores, isso seria o básico, mas isso aqui só está no plano da ideia. Talvez na próxima década a gente tenha algum resultado, porque com as PECs da vida que estão em tramitação, a tendência de congelamento do que já existe ou de retração, né? Uma revisão do marco regulatório, e aí isso aqui é meu, tá? Eu coloco como retirada dessa função do tutor como profissional da educação, na medida em que a permanência dele, como eu falei anteriormente, ela fragiliza por demais o trabalho que nós desenvolvemos, tanto na educação, no ensino superior, quanto na educação básica e educação profissional. E uma institucionalização que tenha como referência a educação presencial. Percebam, ter referência não significa ser a mesma coisa, mas ter como referência significa pensar em algo já consolidado e, a partir desse consolidado, criarmos um modelo que não traga perdas para as universidades. Vou dar um exemplo para vocês. Uma coisa que nós fizemos na UFMG com muita dificuldade foi reconhecer o encargo do professor, o encargo docente da educação à distância. Então, o professor que trabalha com a educação à distância e presencial é contabilizado o encargo docente para ele da mesma forma. Se ele trabalha com 60 horas aula, ele tem 60 horas aulas incorporadas aos seus encargos e também é contabilizado para a progressão docente.
Então, isso por quê? Porque partimos da referência da educação presencial, porque as grandes questões que nos colocavam mas quanto vale o trabalho na EAD? Quanto é que vai? E aí, o professor vai ficar em casa e vai ganhar a mesma coisa, vai ter a mesma contabilização daquele que está aqui toda semana ministrando aulas? Tivemos até que fazer manuais e documentos e mostrando por A mais B que o trabalho era, inclusive, significativamente maior. Aí eu tive um resultado, um levantamento que eu fiz na universidade, que me ajudou nesse convencimento, um levantamento de ordem quantitativa, que eu mostrei para eles que EAD era tão fácil que os professores da universidade não estavam querendo trabalhar nem com bolsa. Então, nós estávamos com falta de professores para trabalhar recebendo, porque também era o argumento, né? Mas a EAD tem bolsa à parte, para que nós vamos reconhecer? E aí conseguimos isso por meio de uma resolução. Então, institucionalização é, por exemplo, reconhecer que o aluno da educação presencial e o aluno da educação à distância tem o mesmo direito do aluno da educação presencial. Nós já vivíamos situações, por exemplo, em que um aluno da pedagogia, ela concorreu de igual para igual num processo de intercâmbio internacional, ela ficou em primeiro lugar. Quando ela foi assinar o contrato para viajar para Portugal, falaram, não, mas não pode porque é da EAD. Aí nós perguntamos, mas qual é o problema, qual é a diferença? Ela é aluna da UFMG. Não, mas não está escrito em algum lugar que ela possa. Bom, se não está escrito em algum lugar que ela possa, significa que ela pode. Porque, na verdade, assim funciona a legislação, né? Ela vai exatamente, na existência de lacunas, ela vai exatamente garantir o direito. Mas foi um custo. E ainda tivemos que convencer, falei assim, olha, uma aluna da EAD, com todas as dificuldades, lá num polo distante, conseguiu passar na frente de todos os alunos do presencial, olha, vocês deviam estar achando uma maravilha e deviam estar falando algo diferente, olha, que venham mais alunos da EAD para os intercâmbios, para nós darmos ainda mais visibilidade à modalidade. Então, enfim, de uma maneira geral, o que eu quis trazer é um pouco desse panorama, e eu trouxe como referência o Sistema Universidade Aberta do Brasil, exatamente porque nós temos que ultrapassá-lo. Ele foi um programa muito importante que deu visibilidade à EAD nas instituições públicas. Agora nós temos que ultrapassar a visibilidade. Não podemos mais ficar apenas numa existência de uma modalidade que funcione de forma marginal. Nós temos que consolidar e dar o mesmo estatuto dessa modalidade, o mesmo estatuto que a educação presencial tem. E é exatamente naquela perspectiva que já é dita por muitos, que é ultrapassarmos a dimensão da modalidade e falarmos apenas em educação. Ok? É isso. Muito obrigado. Deixo aqui meu e-mail, vou deixar meu e-mail aqui na página inicial, qualquer questão, enfim, estou aberto a perguntas presenciais e à distância que vocês queiram fazer em outros momentos. E é isso, muito obrigado.